Transamérica. Na Transamérica, corpo em movimento. Muito bem, agora é hora da educadora física Munize Gletzel no Corpo em Movimento. Munize, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Os excessos de fim de ano e como os exercícios podem ajudar a manter uma rotina saudável mesmo na época de festas. Eu até sugeri a Cris no início da nossa conversa que quando você for chutar o balde, chuta, depois vai andando buscá-lo. Buscar, exatamente, isso já mesmo. faz um exercício, né? Enche de novo, Chuta de novo, mas vai andando buscar, é isso mesmo. É um importante. tema que dói um pouquinho, né, nas pessoas, dói. mas a gente tem que falar pra gente poder ajudar. É uma época que a gente faz muito exercício de levantamento de copo, né? De O pessoal fala abertura de copoterofilismo, garrafa, desse jeito. por aí. Ontem a médica nutróloga Alice Amaral falou sobre a questão da alimentação nesse período, que é muito importante. Hoje você vai falar dos excessos alimentares comuns nas festas de fim de ano que podem impactar a sua saúde também e dos exercícios, né, que são necessários para evitar isso. Diretamente, né? Pois é. O exercício e a alimentação, eles caminham juntos, Exatamente. em prol do mesmo objetivo. Então, se a pessoa quer emagrecer, se ela quer ganhar massa, independente do objetivo que ela tenha, a gente tem que fazer essa casadinha aí para que dê certo e os resultados sejam ainda maiores. Exato. De que maneira a prática regular de exercícios pode ajudar a compensar os excessos que são típicos dessa época, por exemplo? O exercício físico, ele vai chegar acelerando o metabolismo da pessoa, ajudando pelo menos na manutenção do peso da pessoa. O exercício físico vai ajudar nos distúrbios gastrointestinais que essas alimentações pesadas geram, nos gases, vai ajudar o funcionamento do intestino, então fazendo com que isso, né, que a pessoa evacue aquele excesso, né, controlando o peso e até a gente pode não imaginar de forma mental, porque a gente, a partir do momento que a gente come muito, geralmente vem a sensação de culpa. E quando a gente pratica o exercício, aquela frase assim, tá pago, eu fiz para poder, eu malhei para comer. Então, assim, querendo ou não, ele diminui um pouco essa sensação de culpa e gera, né, através dos hormônios que o exercício libera, uma sensação maior de bem-estar e de prazer. E às vezes nem come muito, né? Mas come coisas que normalmente não estão acostumados a comer. Sim, né? sim. Aí acaba alterando o seu organismo, não é verdade? Agora, isso provoca, eu até gostaria de te perguntar sobre isso. Isso provoca, por exemplo, se você comeu determinadas coisas que não está acostumado, que não te fez bem e tal, e exagerou um pouquinho na bebida, aí no dia seguinte você levanta naquele bode. Vai assim mesmo fazer exercício ou espera esse momento para voltar a fazer exercício, Munize? O que é ideal? O ideal é que você espere. Quando a gente ingere muita comida rica em gordura, comida que nós não estamos acostumados a comer, carboidrato, e principalmente o álcool, é tudo coisa que desidrata. Pois é. Né? Então, essa desidratação, por isso que a gente fala para poder repor com bebidas hidroeletrolíticas. Posso falar nome? Pode. Como o Gatorade, por exemplo. Ele é importante porque ele vai repor esses sais minerais. Ah, mas eu comi muito. A pessoa comeu, mas ela está desidratada, por causa do álcool, principalmente. Então, se a pessoa está se sentindo cansada, se a pessoa está se sentindo indisposta, não é ideal que ela vá praticar o exercício físico, mas que ela se hidrate, se reidrate, para daqui a 1, 2 dias ela praticar. O que eu falo, Marcelo? O problema, ninguém vai engordar de comer no dia 25. Ninguém vai engordar de comer no dia 1º. Sabe qual que é o problema? As pessoas ficam do dia 1º de dezembro até o dia 10 de janeiro. É 1 mês e meio. Eu não estou falando de um dia, 2. Aquilo vai gerar um distúrbio, um desconforto, mas 2, 3 dias depois a pessoa está recuperada. Exatamente. O problema é o seguinte, a pessoa faz 1 mês disso. Eu não consigo entender que chega dia 1º, o ano acabou. O ano acabou não, gente. Tem 30 dias por aí pela frente. E tem muitas academias que eu sei que dão um tempo também nesse período, né? Para não... Não tem? Sim, geralmente, por exemplo, no nosso estúdio, a gente fecha da semana do Natal até a semana do Ano Novo, porque a gente precisa também de descansar. Claro, além de descansar, verdade? mas também para o cidadão não se sentir culpado e às vezes, não, eu tenho que ir lá cumprir, a minha meta tem que cumprir meu exercício.
Eu acho que repente, tem que ser de isso vai te maneira fazer mal, né? flexível, né? Se ficar mais flexível, ficar mais, eu falo que mais leve, né? E o que vem também, que eu costumo falar, a gente pode fazer exercícios em casa, Pode. a gente pode fazer exercícios ao ar livre, exercícios que são mais prazerosos do que aquela obrigação. O que eu costumo falar, a gente precisa colocar um pouquinho de meta nesse tempo aí. Olha, eu pratico exercício todo dia. Durante a semana do Natal e Ano Novo, entre essa semana, eu vou fazer 3 vezes. Ao invés de eu fazer 6, 7 vezes, eu faço 3. Eu mantenho o meu nível de atividade física, eu me mantenho ativo, porém também tem que dar aquela relaxada. A gente tem que levar a vida com leveza. Claro, E eu sem volto a falar. O problema não é a semana entre o Natal e o Ano Novo. O problema é a semana entre o Ano Novo e o Natal. Falei isso ontem com a doutora Alice aqui. O que te engorda é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. E é esse que é o perigo. E é muito comum, Marcelo, chegar agora dezembro, como eu falei, as pessoas, eu vou começar em janeiro. Gente, se você começar em janeiro, é mais um mês que você vai ter aí para ganho de peso, para inatividade física, para sedentarismo, para risco de doenças cardiovasculares. Então, se eu posso reduzir isso, que comece, eu vou começar esse ano, mas vou fazer 2 vezes. Tudo bem, começa, prepara o corpo para poder acordar janeiro e aí a gente, né, colocar como meta de janeiro. Mas assim, nunca é tarde, não pensem nisso, porque nunca é tarde para a gente estar começando aí o exercício físico. Quais são os melhores tipos de exercícios para manter a forma e o equilíbrio nesse período? Eu falo que, primeiramente, é aquele exercício que você gosta de fazer. Você tem prazer em fazer. Outra coisa são exercícios em casa, utilizando o peso do próprio corpo de maneira mais leve, um exercício de maneira mais moderada, caminhadas ao ar livre, andar de bicicleta, uma corrida. Se você está acostumado, vamos supor, você é um atleta, corre 12 quilômetros. Você não vai comer na ceia do Natal e no dia seguinte correr 12 quilômetros. Primeiro que você não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, assim, de forma mais leve, diminua um pouco a intensidade ou o volume do exercício, mas o importante é que ele não deixe de ser praticado. Tem estratégia específica para lidar com esse estresse e a pressão durante essas festas por meio de atividade física? O exercício físico, por si só, ele já transborda aí um monte de hormônios que dão a sensação do bem-estar e do prazer. Então, isso vai gerar mais leveza, uma sensação até de saciedade, uma sensação... Quando você pratica o exercício físico, eu falo que isso é psicológico, mas é muito comum. Eu fiz exercício, então eu não vou comer tanto. Eu fiz exercício, então eu vou segurar, sei lá, eu vou comer só no dia, não vou comer na véspera. Por quê? Porque isso já te estimula, né, a comer melhor ou a se exercitar melhor. Então, são dicas, assim, tomar bastante água, né? Isso tudo são estratégias. Exercícios com elástico dentro de casa, uma caminhada, uma corrida, são estratégias que você se mantém ativo e não perde o foco, digamos assim. Você não perdeu o foco. Você manter uma consistência nos exercícios, né? Sim, eu falo de maneira leve, de maneira saudável, de maneira tranquila, sem se cobrar tanto. Porque a gente também precisa dessa pausa. O corpo precisa. O que a gente não pode, é o que eu falo, ficar aí 15, 20 dias sem exercício, que retornar é mais difícil ainda. É pior, É pior. Você vem naquela preguiça, já não fiz 20 dias, vou ficar mais 10 sem fazer. Um aí chegou o Carnaval, aí chega a Semana Santa. Aí você vai empurrando com a barriga. Quando você vê, é Natal do ano que vem já de novo. Já tá no Natal de novo e você tá com a mesma preocupação, A gente né? tem essa mente sabotadora que a gente precisa de tomar cuidado com ela. Então, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir porque eu acho muito legal. Eu nunca ouvi alguém falar assim, nossa, que arrependimento de ter ido na academia hoje. Mas eu já ouvi alguém falar, nossa, eu devia ter ido na academia hoje, eu me arrependi porque eu não fui. Então, daquilo que você fez, é difícil chegar, mas eu tenho certeza que no final a sensação de bem-estar, de prazer, você não vai se arrepender. É diferente, eu queria te perguntar isso, porque o tipo de exercício lá no seu estúdio é um exercício que você ganha tempo fazendo, né? Sim. Electrofitness, né? Isso, a gente entrega em 20 minutos um treinamento de altíssima intensidade que ele chega a gastar aí quase 1 hora de quilocalorias de outros treinamentos. E esse exercício exige mais condicionamento para ser feito, evidentemente. Sabia que não? Não? Porque como o exercício é individual, a gente entra dentro do condicionamento físico atual daquela pessoa. Entendi. Como é personalizado, a pessoa vai fazer dentro do limite dela. Se vamos falar de frequência cardíaca. Se o limite dela é 125 batimentos cardíacos, nós vamos trabalhar naquele ponto. Entendo. Se o meu é 150, nós vamos trabalhar comigo com 150. Isso tudo a gente faz uma pré-avaliação, uma avaliação inicial, uma anamnese, e aí a gente trabalha dentro do limite da pessoa. Entendo. Então, mesmo que ele seja intenso, depende da intensidade de cada um.
Porque o cidadão pode pensar, não, lá é mais puxado, então eu não vou não. Eu vou dar um tempo, né, não sei o quê, para evitar esse protelamento, essa prorrogação, vai prorrogando e não volta. É a mente que fica se auto-sabotando, Não é? né? Autossabotagem aí. Mas não só na electrofitness, como todos os exercícios, a gente deve prescrever de acordo com a intensidade do aluno. E a gente não tem que ter medo de, nessa época, dar uma reduzida em volume e intensidade. Não vai te fazer mal nenhum fazer isso. O que né? vai fazer mal é ficar sem fazer o Sem exercício. Então, eu falo que quem aí está acompanhado de bons profissionais, tá na hora de... Porque tem profissional que, até para você passar mal, tem que fazer. Esse não é o melhor momento. A não é pessoa hora, né? não está hidratada o suficiente, ela não comeu bem o suficiente, ela não está disposta, está cansada, às vezes virou à noite, não está com a produção dos hormônios no lugar. Então, assim, o ideal é que realmente diminua o volume e intensidade, mas que a pessoa não deixe de fazer. E é preciso, de fato, né, como você fala, ter o acompanhamento de um profissional ao lado, né? Isso é fundamental para evitar aqueles excessos, né? Isso é primordial para tudo, né? Porque a gente, às vezes, tem essa mania também de, não, estou me sentindo bem, eu vou mais. E, às vezes, você chega no seu limite sem perceber e o limite te leva a um problema mais sério, né? Sim, os hormônios, né, no caso, tanto da mulher quanto do homem, a gente não tá o tempo inteiro do mesmo jeito. Nem até o atleta, que são atletas de altíssimo nível, eles não estão, a gente chama de fase on, que é a fase de alta, e eles não estão sempre ali, eles não têm que ter o rest, eles não têm que ter o descanso, a fase off. Nós também precisamos do descanso para uma ideal recuperação muscular, para que em outro momento a gente atinja níveis mais elevados, tanto de exercício quanto de tempo, enfim, do volume que seja. Isso é muito importante, você saber dosar o exercício. E muitas vezes o aluno não entende isso. O aluno quer sempre mais. Não, eu aguento, mas essa semana não é a semana de fazer mais. Não é. Aliás, principalmente essa semana que a gente está falando, esse período de festas, né? Mas eu passei por isso num teste de esteira, fazendo um check-up. Eu comecei a fazer, que você vai devagar, né? Vai começando a acompanhado com um cardiologista, evidentemente, e me empolguei, e fui. Falei, não, quero ver até onde eu vou. Aí chegou num ponto que ele falou, para. Já Aí sabemos até onde você vai. Ele me mostrou as alterações que estava dando nos batimentos cardíacos. E você sabe que isso é muito legal quando você traz esse exame pra gente, para nós educadores físicos, pra gente saber o seu limiar. Através desse exame, desse teste de esteira, máximo ou submáximo, eu consigo realmente saber quando que eu tô trabalhando com você a 40%, a 50%, a 60%, quando que eu quero uma atividade maior, uma atividade mais branda. Isso é muito importante, os educadores físicos precisam pedir isso, até por segurança, e pra gente também realmente trabalhar na zona que a gente precisa, para que o aluno gere resultados. Que você fica relaxado, né? Eu estava acompanhado por um cardiologista, eu falei, eu vou até onde eu vou. A gente acha que está tranquilo, né? Tranquilo. Não, parou. Pá. Olha as alterações cardíacas. Para, não dá. Mas você sabe que é engraçado, eu também, né, como educadora física, eu mesmo faço meus treinos, e a gente tem hora que a gente relaxa. Eu outro dia estava na academia, treinei, e uma menina falou assim, nossa, você é tão mais musculosa do que eu, mas você pega tão pouca carga. Aí eu falei, gente, eu tô me sabotando. Eu falei, eu tô aqui brincando. Eu falei, não, eu tenho que voltar a fazer meus treinos certinhos, que você vê que nós mesmos temos essa capacidade. Exatamente. Tá bom assim, tá dando certo. E aí me chamou a atenção, isso é muito importante. Isso aí, Muniz e Gledson no Corpo em Movimento, com algumas dicas para os exercícios deste período de festas de fim de ano. Muniz, obrigado pela participação. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Muito obrigado, bom dia a todos. Até Valeu. semana que vem. Tchau. Corpo em Movimento.